Agora na 99 FM, Saúde em Foco, um programa que traz informações, dicas e conteúdos, contemplando a saúde física, mental e espiritual. No ar, Saúde em Foco. Ligou? Peraí, que tivemos um probleminha. Todos ouvindo agora? Gente, ao vivo é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo. E a gente faz ao vivo todos os sábados às 8 horas da manhã para você. Então, oficialmente, muito bom dia aos seguidores e ouvintes da 99. Estamos também ao vivo no YouTube para você. Hoje um tema muito polêmico, cannabis medicinal. Então, a gente veio conversar com vocês sobre isso. No primeiro bloco, a gente vai receber a presença do ex-deputado Sérgio Victor, que já está aqui no estúdio. Ele que é o autor desse projeto de lei que foi aprovado no ano passado. Então, ele vem explicar um pouquinho. E, em seguida, entra o doutor João Gabriel Paca, lá do Rio de Janeiro, diretamente ao vivo do Rio de Janeiro, respondendo para a gente como que vai ser esse tratamento ofertado aí pelo SUS. Então, lembrando que estamos em todas as redes sociais, sob o @Tatiana Fedato Apresentador. Estamos no Telegram, no TikTok, no Kawaii, no Twitter, no Pinterest, no Facebook, no YouTube. Espero vocês no LinkedIn, espero vocês, inscrevam-se, porque sempre tem cortes super legais das nossas entrevistas. E, novamente, você que está nos ouvindo, que tem um projeto social para compartilhar aqui com a gente, que seja de utilidade pública, o programa está aberto para você. É só vir e a gente vai divulgar esse seu projeto, certo? Agradecendo nossos parceiros, Genoxidil, já tem uma dica super legal, Odonto Sakamoto, todo mês está aqui falando dos seus tratamentos, Elaine Peloja, depilação, micropigmentação, Sinto o Aroma também é o novo parceiro aqui com a gente, e Júlia Graziella, minha cabeleireira também. Esses são os nossos parceiros. Bom, muito bem, oficialmente agora, Sérgio Victor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Tati, bom dia aos ouvintes, bom dia a toda a equipe aqui, um prazer estar aqui com você. Novamente, né? Não aqui na rádio, mas eu tenho outro programa, A Vida é Assim, no YouTube, que você foi lá, né? Dizer o que faz um deputado, né? Foi muito legal aquela entrevista. Foi bem esclarecedora. Gostei bastante também. Foi bem leve, né? Foi bem gostosa. Mas você não fez um mandato, né? Mas esse ano você não entrou, mas ficou para suplente, né? Isso, eu fui o segundo mais votado do Partido Novo, né? Consegui crescer bastante minha votação, mais de 40%, mas aí... pelo quociente eleitoral, né? Fiquei como segundo mais votado e bati na trave, tô como primeiro suplente. E, na verdade, os deputados estaduais de São Paulo são os últimos que tomam posse e os últimos que saem do mandato, por algum motivo lá atrás que a gente não conseguiu adequar a data de posse. Então, ainda estou como deputado até 14 de março, e dia 15 de março, que é historicamente aí a posse dos novos deputados. Que legal. Vamos falar então sobre o seu trabalho, você que é o criador desse projeto de lei, né? A gente, geralmente, aqui a gente fala mais sobre a saúde só, o foco, né? Mas não tinha como não convidá-lo, porque você é da região, e eu bato sempre na mesma tecla, vamos prestigiar os profissionais que estão deixando um bom legado aqui, né? E o seu legado agora é nacional, né? Para o Brasil inteiro, né? Esse projeto de lei que o SUS que foi sancionado ano passado, né? Primeiramente, o que despertou você a fazer esse projeto? Por quê? Legal, bom, isso por saúde, né? Por saúde pública especificamente também. Como deputado estadual, a gente acaba recebendo diversas entidades e familiares e pessoas brigando pela sua causa e querendo chamar a atenção dos políticos que podem fazer algo em seu benefício, obviamente. E a gente acabou recebendo muitas mães e parentes de crianças que tinham ali o transtorno do espectro autista ou alguma síndrome rara, e mostrando os benefícios que eles já tinham tido com seus filhos no começo, né, do meu primeiro contato com a cannabis medicinal. E aí era algo que
se alguém me perguntar, olha, você é a favor de cannabis medicinal? Se tiver tudo que tem comprovação científica e que já é aprovado pela Anvisa e que em outros países está dando certo, eu sempre fui simpático à causa, né? Sim. Mas eu nunca tinha entendido a fundo até quando essas famílias começaram a me procurar e mostrar com mais detalhes e com mais profundidade sobre o tema. E aí a gente viu que poderia fazer algo em prol dessas famílias dentro da Assembleia Legislativa. E aí a gente criou a Frente Parlamentar em Defesa da Cannabis Medicinal. Foi assim que começou. Que legal. Você falou na abertura aqui, né, de um tema muito polêmico. Ele já foi bastante polêmico. Agora, quase todas as entrevistas que você vê, as pesquisas, a maior parte da população já é favorável, porque como vem ganhando muito espaço no noticiário Sim. e também na medicina, quase todo mundo já teve algum familiar, algum parente que já fez uso e se beneficiou da melhoria de qualidade de vida que esse tratamento pode oferecer. Amém. Ou já viu na televisão, enfim. E aí, então, a Frente Parlamentar tinha alguns desafios, né? De engajar a sociedade e trazer mais gente para o diálogo que era favorável, que era contra, para tentar entender como é que a gente poderia avançar aqui no estado de São Paulo. Outra frente era melhorar a legislação, que aí entrava esse projeto de lei que foi de autoria do Caio França, com minha coautoria também, que institui a política pública de distribuição do tratamento dentro do SUS. Eu já explico um pouco mais de detalhes. E a última e terceira pilar da frente era como é que a gente investe mais em pesquisa e inovação e ajuda esse tratamento a ter ainda mais testes, né? Porque hoje tem para algumas doenças, síndromes, ele já está comprovado e para outras ele está em fase de estudo. Certo. Então, obviamente, quanto mais qualificação, educação, pesquisa e ciência, melhor para o tratamento, para as pessoas que estão em busca de uma solução para o seu problema, né? Sim, muito bom. O que você falou que ia explicar depois? Na regulação, aí entra o projeto de lei, né? Então a gente fez uma série de audiências públicas, a gente fez uma bateria de atividades na Assembleia e fora, e junto com o Caio França e outros colegas também, né? A gente tinha esse projeto de lei na Assembleia desde 2000. Caio França é deputado também. Estadual, Tá. Mas não é daqui. Ele é da Baixada Santista. Tá. Acho que foram 8 coautores no projeto de lei. Tá. Não vou citar o nome de todo mundo para não ser injusto, mas minha amiga Marina Elô também estava junto, deputada estadual. E o que a gente viu foi uma resistência na Assembleia na hora de aprovar. E, de novo, o projeto de lei que foi aprovado em dezembro, agora, felizmente, ele institui a política pública de distribuição. Qual que era o nosso porquê do projeto de lei, né? Já desde 2019 e 2020, a gente fez um levantamento junto ao governo do estado. Foram mais de 20 milhões de reais gastos pelo governo do estado, comprando emergencialmente esse tratamento para as pessoas que entravam na justiça, ganhavam o direito de ter, e aí o governo do estado era obrigado a comprar. Então a judicialização da saúde ela é muito ruim também, e ela encarece para todo mundo, né? O que isso significa? Não vou entrar no detalhe dos problemas da judicialização, mas basicamente é o seguinte: imagina se você tem o seu filho e você consegue ver que já tem comprovação científica de que o tratamento à base do canabidiol pode trazer uma melhor qualidade de vida, fazer com que ele tenha menos convulsões, e aí você não tem acesso. Você vai na farmácia, custa muito caro. Você tem que importar esse tratamento. Lembrando, tudo isso que a gente está falando, tudo já aprovado pela Anvisa, né? Não é experimento. Sim. Então, você está falando que tem um tratamento que já foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Você vê que você precisa ir na Defensoria Pública ou arrumar um advogado para processar o Estado e depois ele vai comprar de forma emergencial. Bom, por que não desenhar de maneira organizada e planejada essa política pública? Claro, a gente já está pagando. O SUS, concorde ou não, ele fala sobre universalização da saúde e acesso a todos os tratamentos. Então, se vai acontecer, por que a gente não faz de maneira planejada, organizada, bem definida? E aí, com alguma resistência na Assembleia por questões ideológicas, mas que foram superadas, né? Em dezembro de 2022 a gente conseguiu aprovar e o governador Tarcísio sancionou, dia 31 de janeiro, o projeto de lei que institui a política pública. Qual que é o desafio agora, hoje, dia 4 de março, né? Foi criado algumas semanas atrás a comissão de trabalho que junta a Secretaria de Saúde do Estado, Vigilância Sanitária também, todos os entes, né, da medicina, Conselho Regional, Conselho Federal, para agora definir qual é o processo.
que é um pouco do que você vai falar com o médico aqui no próximo bloco, né? Está em fase de definições. Legal. Do procedimento. Que tratamentos que serão aceitos. É muito fresquinho, então. Que tipos de... Isso tá agora, né? Já. Não saiu ainda o como, mas em alguns dias, né? Pelas palavras do governador, sei lá, no próximo mês, no máximo em abril, essa regulamentação tem que sair dizendo quem vai poder, né? Não vai dar para ser para todo mundo, então vai ser um critério de renda, quais tratamentos, lembrando, todos os tratamentos já aprovados pela Anvisa. E a gente tem um desafio também, que daí acho que vale já deixar a minha pergunta aqui pro próximo convidado, né? Porque de tudo que a gente viu, a gente conversou com bastante médico, ainda tem muito poucos que sabem prescrever. Então tem várias iniciativas de educação e qualificação de mais médicos para entender desse tratamento, mas o governo do estado vê com uma preocupação a quantidade de médicos também que sabem prescrever tratamento à base de cannabis. Então, o governo do estado também tem que ter nesse procedimento. Sim. Como é que a gente vai qualificar mais médicos da rede estadual para estar preparado para oferecer essa alternativa para a população? Perfeito. O doutor João Gabriel já está a posto, ele deve estar ouvindo já, né, doutor? Um abraço, já doutor. Fica aí esperto para poder responder no próximo bloco a pergunta. Maravilha. Que legal, viu? Muito bom. Nós vamos então encerrar com você esse primeiro bloco, já passar a bola já para o doutor, porque tem muito assunto para falar, mas aí você quer deixar algum recadinho, alguma mensagem para a população, já que seu mandato é até dia 14, né? Sim, então, para a população que está ouvindo e que de alguma forma já faz o tratamento, né? Então acompanhe aí os próximos passos do governo do estado, independente, né, de não estar como deputado, a gente vai continuar cobrando para que essa política pública se torne uma política viva. Isso não é questão de ideologia, é questão de saúde pública, é uma questão de como é que a gente pode oferecer melhoria de qualidade de vida para quem precisa desse tratamento, para reduzir a burocracia nesse acesso, nessa dificuldade. Então, por isso foi protocolado e aprovado esse projeto de lei, e agora a gente espera que as pessoas se beneficiem dele devidamente, né? Então, fico contente de ter feito parte desse processo. O governo do estado de São Paulo, ou o estado de São Paulo, tem uma chance de ser o pioneiro na definição desses processos e fazer com que ela realmente funcione e chegue nas pessoas. E obrigado pelo espaço, parabéns pelo programa novamente. Obrigada. Eu quero só te fazer uma pergunta para o deputado. Nesse caso do projeto, a população teria como fazer votar, teria como participar das assembleias, enfim? Ela pode participar dentro das audiências públicas e ela sempre pode colocar sua opinião através dos fóruns, né? Então, todo projeto de lei que o deputado lança, a população tem como votar? Não, tem como expressar sua opinião, mas a votação pensa que depende dela, entendi. São os 94 parlamentares, deputados estaduais, no caso em São Paulo, né? Que definem ali, então, entendi. Por isso que também houve uma certa resistência ali, né, mas foi de muito poucos deputados, porque provavelmente talvez o público dele ainda tivesse reticente com isso, né. Entendi, então nesses casos cabe à população cobrar o deputado em que votou para poder representar, que é a tarefa mesmo, né. Que é bem parecido no Congresso, né, isso é até uma das coisas que a gente pode discutir com tecnologia lá na frente, né, daqui a pouco a população vai poder participar cada vez mais. Que legal. Mas a gente elege os 94 representantes e ali dentro tem-se os fóruns de audiência, de comissões que a população pode participar, mas na hora de apertar o botão ali para votar sim ou não, ou se abster, daí tem que ser um dos 94 deputados. Que maravilha. Bom, eu acho que você vai ganhar um presentinho, né? Oba. Do Sinto Aroma, nossa parceira, Ana Paula está aqui, é proprietária da empresa, ela vai te dar uma sacolinha. Eu acho que a sua esposa vai se beneficiar muito desse presente, e você indiretamente, viu? Maravilha. Ana Paula, no final, ela volta para falar um pouquinho do trabalho dela. Senta rapidinho aí, o Sérgio Victor, eu vou me despedir então. Então, gente, eu trouxe o Sérgio Victor aqui porque é um legado importante aqui da nossa região. Você é daqui, né? É um projeto super importante, vai beneficiar muita gente, por isso que você veio aqui. Muito grata pela sua presença, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Você sempre manda as informações no WhatsApp, né? Eu sempre recebo, muito grata. E vocês fiquem aí, ouvintes e seguidores do YouTube, Facebook, LinkedIn, que a gente já volta com o Dr. João Gabriel Paca para falar sobre esse procedimento que está no início, né, como você disse, né, Sérgio? E lá ao vivo, diretamente lá do Rio de Janeiro. A gente já volta.
Saúde em Foco. Oferecimento. Estúdio Júlia Graziella. Genoxidil. Odonto Sakamoto. E Elaine Pelógia. A Clínica Odonto Sakamoto oferece procedimentos... Você sente medo de ir ao dentista? Calma, temos a solução. A Clínica Odonto Sakamoto utiliza uma técnica moderna para controlar ansiedade e estresse através da sedação consciente. E com o diagnóstico preventivo digital, antecipamos o custo do tratamento. Previna-se, funciona para todos. Quer saber mais? Clique no botão abaixo. de estética. Bateria e extintor Tremembé. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado. Fazemos sistema leve trás. Trabalhamos com baterias para carros, caminhões, motos, tratores e estacionárias. E todos os tipos de extintores. E tem mais. Falando que você escutou na 99 FM, tem desconto especial. Entre em contato agora pelo 991372600. O melhor preço da região. Bateria e extintor Tremembé. Todo sábado, das 4 às 7 da manhã, na 99 FM. Manhã Sertaneja, com Marco Joel. Aqui, 99. Bom dia para você que está chegando agora, Saúde em Foco. Hoje o assunto cannabis medicinal. No primeiro bloco falamos com o deputado Sérgio Victor, que é o autor do projeto de lei super interessante, super fresquinho, né? Foi sancionado agora, dia 31 de janeiro, pelo nosso querido governador de São Paulo, Tarcísio. Votei nele, o maior orgulho do meu voto. Muito bem. E agora a gente vai conversar... antes da gente entrar com o assunto com o doutor João Gabriel, que está lá no Rio de Janeiro já ao vivo com a gente, vamos colocar aí, Oswaldinho, aquela dica do Genoxidil. Vamos lá. Acho que eu peguei o Oswaldinho de surpresa, Oswaldinho. Foi. Agora vai. Olá, aqui é Bruna Chá, nutricionista da NBN Living, fabricante do Genoxidil, um super suplemento alimentar. Vamos para mais uma dica. Você que é muito ansioso, está passando por períodos de dificuldade com as emoções e pensamentos, sofre com depressão há tempos e não vive sem medicação. Venha conhecer o que há de mais moderno para a saúde e bem-estar. Saiba mais acessando o nosso site nbnliving.com.br ou pelo telefone DDD 12 99651 2236. Muito bem, obrigada. Olha, hoje eu estou com assistente, a gente está muito chique. A Ana Paula Vieira é do Cinta Aroma, que dá sempre os presentinhos para os nossos convidados. Hoje ela vai vir aqui falar um pouquinho do trabalho dela. Já peguei ela para ser minha assistente. Estou precisando de alguém aqui. Maravilha, vamos lá então. Olha esse recadinho da Genoxidil, né? Super legal, gente. Eu tomo esse suplemento alimentar, faz muita diferença. Entre em contato lá, vocês vão gostar muito desse produto. Vamos conversar então com o Dr. João Gabriel? Pronto, já está na tela, Dr. João Gabriel, seja muito bem-vindo. Oi, Tatiana, bom dia. Obrigado pelo convite. Nossa, muito grata. Eu quero agradecer ao Alexandre Calil, que é daqui de Tremembé, que é ele que agilizou aí a sua vinda, a entrevista, um tema super legal, sugestão dele, e muito sazonal, né, doutor? Porque acabou de ser aprovado, né, esse projeto. Sim, estamos todos na expectativa, né, de como isso vai funcionar na prática, mas é um passo importantíssimo para nós como sociedade, né? Ter acesso a mais uma opção de tratamento pelo SUS. É isso mesmo. E assim, é polêmico, né? Bem disse o deputado Sérgio Victor, que agora não tão mais polêmico, pelo menos no segmento dos médicos, mas ainda tem gente
que ainda fica, nossa, como assim? Cannabis, maconha, né? E aí, não, calma, não é bem assim, né? Então, eu fiquei sabendo agora você já deve ter ouvido, que foi aprovado agora, então não tem nem protocolo ainda, né? Nem procedimento direito. Então, explica pra gente como que vai ser esse tratamento, o que vocês já têm, o que vocês idealizam. Então, esse desenvolvimento, né, essa implementação do tratamento pelo SUS ainda está caminhando. Tivemos esse grande passo, estamos tendo esse grande passo em São Paulo, algumas outras cidades também no Brasil, pontualmente, já estão se movimentando para isso. Búzios também, no Rio de Janeiro, é um exemplo, como município, né, mas já vem se articulando também para oferecer o tratamento com cannabis. Enfim, estamos nessa caminhada, né? Agora, o tratamento com a cannabis medicinal já é uma realidade, principalmente no âmbito particular, né? No âmbito privado. Nós temos 3 maneiras atualmente de ter acesso ao tratamento com a cannabis. Ou fazendo a importação, como o deputado comentou, né? Existem vários países que já trabalham com esse tratamento, que produzem o óleo, enfim, então a gente pode estar importando. Existe a possibilidade de adquirir o óleo de associações, existem algumas associações aqui no Brasil que produzem óleos, né, e fornecem também para os seus associados. E já é possível encontrar alguns produtos também na farmácia. Claro que sim, você precisa da receita física, né? É uma receita especial dessas de medicação controlada, mas já é uma possibilidade. Não estão todos os produtos na farmácia, mas alguns produtos já são encontrados. Então, a acessibilidade também vem sendo facilitada, né? Já que a gente já tem algumas maneiras de acesso. E a cannabis, até assim, né, tem uma ampla possibilidade terapêutica, né? A gente tem várias terapias aí, vários tratamentos, perdão, que podem ser abordados com a cannabis de maneira adjuvante. Mas eu gostaria de tentar explicar um pouquinho o porquê disso, né? Por que ela serve para vários tratamentos? Porque descobriu que nós temos um sistema endocannabinoide. Então, nós, seres humanos, nós mamíferos, endocannabinoide, nós produzimos canabinoides, né? Então, a planta produz os fitocannabinoides, né, oriundos da planta, e nós, mamíferos, produzimos os endocannabinoides, que tem uma série de funções importantíssimas no nosso organismo, a nível de regulação, homeostase. É como se fosse um subsistema que conversa com todos os outros. Então, a gente tem receptores no sistema nervoso central, no trato gastrointestinal, no pulmão, na pele. Então, por isso que a gente consegue ter vários benefícios com esse tipo de tratamento, né? Então, eu acho legal explicar assim, mesmo que de maneira superficial, mas para ter um entendimento global assim do assunto. E aí a gente hoje em dia, né, tem algumas doenças já mais estabelecidas, né, com mais estudos, como o deputado Sérgio Vito comentou, mas a gente abre um leque muito grande aí de doenças, né, para tratamento, como Alzheimer, câncer, o espectro autista, artrite reumatoide, dores de maneira geral, dor crônica, dor de origem neuropática, aquela dor de origem nervosa, que normalmente é até uma dor de difícil controle. Então, neuropática é doença nos nervos. Exato. Nós temos nossas inervações, né? E eventualmente por algum trauma ou alguma lesão, infecção, a gente pode vir a ter dores de origem do nervo. Essas dores, de maneira geral, são de difícil controle, não costumam responder aos analgésicos simples, precisa de um tratamento um pouco mais complexo. E especificamente a cannabis para esse tipo de dor é muito interessante. Inclusive, eu estava pesquisando a respeito, né, de alguns dados, porcentagens. Tem um instituto chamado Kaya Mind, é uma empresa que compila alguns dados sobre cannabis medicinal.
enfim. E eles fizeram essa pesquisa e a principal indicação atualmente para o tratamento da cannabis é a dor, né? Segundo eles, aí com 11,1% de prevalência, né, nas prescrições. Interessante. Olha só como a gente é bom mesmo ir na fonte, né? Quando eu vi isso, tá, eu imaginei, bom, deve trazer uma calma, tranquilidade, auxiliar no processo de quem sofre de ansiedade e depressão. Achei que era mais uma coisa voltada para o emocional. Ou no máximo mental, mas de sensações, de sintomas e não de dores específicas. Que interessante isso. Sim. É claro Porque que a gente sabe que a gente sabe, que a gente conhece assim, quem utiliza a erva, acalma, fica tranquilo, né? Dorme bem, né? É o que eu ouço. Sim. Eu O que acontece? A erva, ela produz mais de 100 tipos de canabinoides, tá? O que a gente conhece são alguns, algo em torno de meia dúzia, assim, os mais conhecidos e utilizados, né? Mas dos mais famosos dentre esses são os dois, o CBD e o THC. E eles têm propriedades distintas. O CBD age num receptor no CB2, o THC age no receptor CB1 no nosso corpo. Então, isso traz certa diferença de efeitos terapêuticos também. O CBD, ele realmente está mais atribuído a esses tratamentos que você comentou. Tratamento para ansiedade, para depressão, tem ação anti-inflamatória, mas seria um exemplo, né, de uso do CBD. Já o THC, ele tem outros efeitos. O THC é o que é famoso pelo efeito do torpor, né? O efeito psicoativo da cannabis, aquela sensação de chapado que a cannabis traz. Isso está relacionado a essa substância, o THC. Claro que todos os efeitos são dose dependentes. Quando a gente fala de cannabis medicinal, a gente não quer que o paciente tenha o efeito de ficar chapado. Esse não é o objetivo, né? E talvez seja uma consequência dependendo da dose que o paciente precisa, da condição específica que o paciente precisa, mas de maneira alguma isso é um objetivo, tá? Claro. Então... Mas para ficar dopado, eu já tomei Celebra quando eu operei da coluna, tomei Celebra com Tramal, se eu não me engano, junto. Nossa senhora, eu vi elefante rosa voando. Então, fiquei chapada também. Sim, total. O Tramal, por exemplo, né? Olha como as coisas são, né? Esse é um exemplo até muito interessante, muito oportuno você falar do Tramal. O Tramal é um opioide. O opioide vem do ópio. A gente já teve historicamente uma guerra do ópio na China, com a Inglaterra, enfim. E o ópio é uma substância que entorpece, né? A morfina também é derivada do ópio. Todas essas medicações à base de morfina são opioides. E o ópio também vem de uma planta. Ela vem de uma flor. Enfim. E a cannabis, assim como o ópio, também vem de uma planta e também tem um histórico sombrio, né, no sentido do proibicionismo. Só que, olha que paradoxo, né? O ópio, que já foi responsável por uma guerra, né, histórica na China e tudo mais, é usado tradicionalmente na nossa medicina de longa data. Desde a Primeira Guerra Mundial já se usava o ópio como analgésico. E a cannabis, apesar de também ter efeitos terapêuticos, veio nesse caminho histórico de proibicionismo, né? Então, por que a gente usa o ópio diariamente nos hospitais, no tratamento para dor, e a cannabis passou a ser mal vista em algum momento da nossa história, né? Então isso precisa ser repensado. A gente sabe que a cannabis já é usada há mais de 5.000 anos, desde o Egito, na China, já foram encontrados tumbas aí com potinhos ali, né, arqueológicos com cannabis dessa data. No próprio Egito tem uma deusa chamada Sechat, que ela é representada com uma folha da cannabis em cima da cabeça dela. Tem teorias que a fibra da cannabis era usada para fazer os papiros. Então, assim, isso já está na nossa sociedade, de alguma maneira, há milhares de anos. Só que num dado momento histórico, lá para os anos 20, 30,
1920, 1930, isso passou a ser visto como passou a ser mal visto, né, por uma certa classe da sociedade, como era uma droga tradicionalmente trazida pelos escravos, então tinha esse preconceito de ser uma droga também de negro, né? Então uma parte da sociedade se voltou contra. Nos Estados Unidos era uma droga de mexicano, no Brasil era uma droga de negro. Então teve um movimento que passou a ser contra a cannabis. E vale lembrar que a cannabis já fez parte da nossa farmacopeia. Ela era vendida em farmácia, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E Doutor, aí, eu vou precisar... a partir do momento que isso foi proibido, a gente perdeu o acesso. Desculpa. Eu vou precisar te interromper. Quero que você continue nesse tema, mas eu tenho que faturar e no próximo bloco a gente continua, tá bom? Então a gente já volta e você fica aí. Obrigado. Saúde em Foco. Oferecimento. Estúdio Júlia Graziella. Genoxidil. Odonto Sakamoto. E Elaine Pelógia. A Clínica Odonto Sakamoto oferece... Você sente medo de ir ao dentista? Calma, temos a solução. A Clínica Odonto Sakamoto utiliza uma técnica moderna para controlar a ansiedade e estresse através da sedação consciente. E com o diagnóstico preventivo digital, antecipamos o custo do tratamento. Previna-se, funciona para todos. Quer saber mais? Clique no botão abaixo. Sakamoto, saúde e estética. Futebol 99. O Campeonato Paulista Série A2 está na reta final da primeira fase. E o Burro da Central entra em campo neste domingo, dia 5, em busca dos 3 pontos. A partir das 9h30 da manhã, Pedro Luiz, Ariovaldo Leite, Rosano Márcio Alves, Bruno Lemes e Igor Mazitelli acompanham todas as emoções de Taubaté e Grêmio Novo Horizontino. É o Timão do Rádio, acompanhando tudo pra você. Oferecimento: Grupo Milclean, paixão por cuidar. NG Solution, serviços de qualidade na tecnologia da informação, porque sua vida não pode travar. Imprimac, comunicação visual. Nogale Madeiras, é madeira para toda obra. Coreval, material elétrico com qualidade e menor preço. HS Autopeças, o melhor preço em peças de todas as marcas. Na hora H, só dá HS. Mano Baterias, menor preço, partida mais rápida. Energia que ilumina sua chegada. Cartão de Todos, o melhor cartão de desconto do Brasil. Tuan, Lar e Construção, tudo o que você precisa está na Tuan. Lojas em Taubaté e Pindamonhangaba. Taubaté e Grêmio Novo Horizontino, neste domingo a partir das 9h30 da manhã. Na caminhada do Burrão na Série A2, só dá o Timão do Rádio. Timão do Rádio 99. De segunda a sexta, às 6h, acontece um jornal com a sua participação. A notícia quando ela sempre acontece. Aqui 99. 99. 99. Bom dia, voltando com o assunto cannabis medicinal. O primeiro bloco foi com o Sérgio Victor, deputado autor desse projeto, e agora conversando com o Dr. João Gabriel Paca, diretamente do Rio de Janeiro. Doutor João, olha que legal a participação que eu vou ler, olha que bacana. Bom dia, sistema endocannabinoide. Uau, não havia escutado esse termo, mas estou achando super interessante porque acompanhava a luta de diversas famílias para utilizar a cannabis em diversos infantis. Parabéns, estou apaixonada pelo programa. Tânia Manfra, obrigada, Tânia. Olha que legal, né, doutor? Muita gente aí acompanhando. Realmente a parte da polêmica, a parte do mal visto, acho que ficou para trás, né, doutor? Outro comentário, era do Hospital Moinhos do Vento, em Porto Alegre, rede privada, mesmo assim familiares e equipe médica tinham dificuldade para autorizar o cannabis. Um comentário bacana da mesma pessoa, Tânia Manfra.
termina de falar o que você disse, depois faz esse comentário, doutor, por favor. No último bloco você falou que a cannabis, você falou até uma palavra, farmaco, não sei o quê. Doutor João? Doutor João tá aqui? Oi, tô aqui. Tá, vamos lá. Sem retorno. Sim, eu comentei que a cannabis ela já fez parte da nossa farmacopeia, né? A farmacopeia são as medicações que a gente usa no dia a dia como prescrição, né? Então, ela já fez parte, já foi uma realidade como uma medicação prescrita, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E aí, lá por volta dos anos 20, 30, que o proibicionismo foi instituído. Mas acho que é relevante a gente entender, né, que historicamente, de alguma maneira, isso já fez parte da nossa sociedade. Da nossa né? vida, é isso mesmo. E você falou que é um óleo. O que é, na verdade? Isso é legal, né? É importante a gente falar. O tratamento medicinal, de maneira geral, a gente usa o óleo, tá? É um óleo extraído da planta. As substâncias da planta, esses fitocannabinoides, eles são diluídos no óleo, eles são lipossolúveis, que a gente chama. Então, pode ser em vários tipos de óleo, como um veículo para ter aquele conteúdo ali com a medicação, com os canabinoides, tá? Mas também existe goma, existe tratamento tópico para passar na pele, já existem diversas apresentações, tá? O uso fumado, de maneira geral, não é usado de maneira corriqueira do uso medicinal, mas pode ser usado, sim, pontualmente. Porque, assim, vou tentar resumir de maneira prática. Quando a gente faz o uso oral, ele tem um efeito a longo prazo e demora um pouco a fazer efeito, tem efeito a longo prazo. Quando faz o uso fumado, você tem um efeito rápido, com uma duração mais curta. Mas dependendo do caso, às vezes um paciente com uma dor crônica agudizada, né? Um paciente que já tem uma dor, mas que eventualmente tem crises mais importantes. E não aguenta esperar, tem que ser imediato. Talvez seja interessante ter um efeito mais imediato. Mas como eu te disse, assim, a grosso modo, o que a gente usa é o óleo, tá? O uso fumado são situações muito pontuais. Ontem, doutor, eu li uma matéria de que um juiz do Distrito Federal autorizou uma moça, uma mulher, a ter a plantação natural em casa para uso dela, porque ela tinha muita insônia e problemas de ansiedade, não conseguia dormir, e ela conseguiu aprovação. Li isso ontem, até postei nos meus stories, quem quiser ir lá no meu Instagram, tá lá. Interessante, Legal. né? Casa muito bem com o que você disse. Quando eu li, eu pensei, nossa, mas até fumado agora pode? Eu achei que não. Ó, que legal. Algumas pessoas conseguem esse habeas corpus individual para poder produzir, plantar, né, a cannabis, mas às vezes ela faz o óleo também. Existe a possibilidade de você fazer um óleo artesanal. Ah, é? Exatamente. Tem um passo a passo a ser seguido, né, tudo mais, mas é uma possibilidade, né? E aí, dependendo da estirpe da planta, porque a cannabis, ela não... tudo é cannabis. Teoricamente, ela não tem espécies de cannabis. Existem subtipos, né? Por quê? Porque se você mistura uma cannabis lá do Himalaia com uma daqui da Colômbia, elas vão dar uma outra planta. Um misto das duas. Então, é tudo a mesma espécie, mas existem subtipos. Então, tem cannabis que produz mais CBD, tem cannabis que produz mais THC, mais THCV. Então, dependendo do subtipo de cannabis que você planta, você pode estar tendo um produto mais compatível ou menos compatível com a sua condição clínica. Sim. Claro que isso, assim, é uma ciência não exata. Claro. Quando a gente faz o uso medicinal com óleo, a gente consegue saber exatamente quantos miligramas de cada substância a pessoa está ingerindo. São óleos, principalmente os óleos que têm certificado de análise, que a gente sabe exatamente o que tem ali dentro daquele produto. Quando você faz um óleo artesanal, você não tem esse parâmetro. Você está trabalhando com um produto numa tentativa e erro, meio que num tiro no escuro. Continua sendo remédio, continua tendo propriedades terapêuticas, mas o detalhe é esse. A gente não tem um parâmetro técnico de quantos miligramas de
THC, de CBD vai ter naquele produto. Então você fica trabalhando meio que no escuro. Não é um cenário tão ideal quando a gente fala de um produto medicinal, mas continua sendo terapêutico, sem sombra de dúvidas, né? Claro que individualizando aí os benefícios. E quais são os mais em quais casos, assim? Eu sei que tem os critérios e que o procedimento, os protocolos estão sendo formados, mas você é cardiologista, né? Isso, eu sou cardiologista. Até aproveitar a pergunta para responder a pergunta do deputado Sérgio Vitor, né? Ele perguntou sobre como talvez seja um desafio treinar novos médicos. Realmente, ainda somos poucos médicos no Brasil, algo em torno de entre 1 a 2% dos médicos do Brasil que prescrevem. Isso, obviamente, né, para o tamanho do país é um número ainda pequeno. Mas já existem pós-graduação, né, reconhecida pelo MEC, que fornece aí uma formação para o profissional, uma pós-graduação de 1 ano, voltada aí para cannabis. E também existem cursos mais enxutos, digamos assim, mas que o profissional pode ir compondo um conhecimento, fazendo alguns cursos, estudando por conta própria. Ainda não é uma especialidade reconhecida, né? Claro. No conselho e tudo mais, mas o profissional que tiver interesse, ele tem a possibilidade de ter acesso ao conhecimento, né? Ou através de pós-graduação, ou através de curso, ou através de estudos aí, individuais. Legal. Tá. E sobre as indicações? Quais são os mais indicados? Ah, certo. Então, eu tinha comentado da dor, né? Como mais indicado, mas ainda usando os informes da Kaya Mind que eu tinha comentado, segue como dor em primeiro lugar, ansiedade, Alzheimer e demências em geral, depressão, transtorno do espectro autista, Parkinson, epilepsia, fibromialgia, insônia. Olha, fibromialgia, que bênção. Fibromialgia, existem 3 doenças que já foram descritas através de estudos de um pesquisador chamado Ethan Russo, que ele configura a causa dessas doenças a uma deficiência do sistema endocannabinoide. Ele chama isso de síndrome da deficiência endocannabinoide. E são essas 3 doenças: enxaqueca, fibromialgia e síndrome do intestino irritável. Segundo esse pesquisador, que é um catedrático aí da cannabis no mundo, ele defende isso, que essas 3 doenças têm como base, né, da fisiopatologia uma deficiência do sistema endocannabinoide, e que essa suplementação com canabinoides pode ajudar essas doenças. E realmente, assim, eu tenho uma experiência, muitas experiências interessantes com fibromialgia, né, no controle da dor, no manejo dos sintomas. A gente sabe que a fibromialgia tem uma correlação com o emocional, então a partir do momento que o CBD traz esses benefícios também de uma estabilidade de humor, de diminuir a ansiedade, ajuda a diminuir o estresse, isso consequentemente também traz benefícios para a dor de um paciente com fibromialgia, além do próprio efeito analgésico, e que um pouco de THC pode trazer também para compor esse tratamento. E quanto tempo, mais ou menos? Pessoa com fibromialgia, que infelizmente, né, a mulherada sofre, mais mulheres sofrem com isso, né? Começou o tratamento. É mais frequente. Quanto tempo? Quanto tempo para começar a ver resultados? Para ter resultados? Então, é importante pontuar, né? Como eu tinha comentado no nosso sistema endocannabinoide, esse sistema ele é uma impressão digital. Cada paciente tem o seu. Então, a gente não tem uma dose padrão para tratamento de cannabis. Não é igual aquela de pirona que vai dar 500 ou 1 grama e o paciente vai responder. Não é um alopático, natural. Exatamente. Então, como é que funciona? A gente precisa titular a dose desses pacientes. É um tratamento que o médico tem que estar num contato mais próximo do paciente, porque a gente começa com uma dose baixa e vai aumentando aos poucos. Essa é de praxe a forma como a gente faz, e vai observando os efeitos terapêuticos ou eventuais efeitos adversos, e vai manejando dessa maneira até achar a dose ideal de cada paciente. Então, é um tratamento extremamente individualizado. É até um pouco diferente assim, do que a gente está habituado a usar do ponto de vista terapêutico, né? Tá certo. Mas tem essa característica. Eu vou ter que interromper você de novo, porque eu tenho que chamar o próximo bloco. Chamar o intervalo ao assim, doutor. Entre 1 e 2 semanas já começa a ter resultados.
Nossa, rápido, maravilha. Então tá. Mesmo que parciais. Eu vou pro intervalo e no próximo bloco a gente volta e para fechar aí com você, tá bom? Tá e bom, você, até lá. fica aí que já volta. Saúde em Foco. Oferecimento. Estúdio Júlia Graziella. Genoxidil. Odonto Sakamoto. E Elaine Pelógia. A Clínica Odonto Sakamoto oferece procedimentos odontológicos como facetas, clareamentos, próteses e implantes. E temos também estética facial integrativa, com muitos procedimentos sem dor para rejuvenescimento da pele. Saiba mais no Instagram, odonto.sakamoto ou 12-991-512710. Venha nos conhecer. Avenida Brasil 962, Monte Castelo, São José dos Campos. Odonto Sakamoto, saúde e estética. Todos os sábados, às 8 da manhã, você tem encontro marcado na 99, com Saúde em Foco. Entrevistas, informação, dicas e muito mais. Saúde em Foco, aqui. 99. 99. Saúde em Foco, no nosso último bloco. Vamos lá, sem delongas, porque, gente, o tempo aqui é curto. Doutor João, vamos lá. Você disse também, infelizmente, assim, eu queria explorar muito mais com você esse assunto, mas, em parte é bom, a gente faz essa primeira introdução, e aí depois, quando tiver uns procedimentos mais, assim, né, concluídos e tal, né, porque é tudo muito novo, eu chamo você de novo, para você, né, destrinchar melhor pra gente essa situação. Você disse uma coisa curiosa, assim, que em alguns casos, né, cada caso é permitido ser fumado, mas em relação à ingestão da fumaça no pulmão, como que vocês administram isso? Ou por ser natural, não causa problema? Não, então, vamos lá. Eu, particularmente, não prescrevi o uso fumado ainda, não tive essa demanda, mas eu quis trazer essa informação que em casos pontuais isso pode ser interessante. Todo tratamento médico, a gente vai estar sempre calculando o risco-benefício. A partir do momento que o benefício é mais interessante que o risco, aquele tratamento se torna viável, né? Então, mas do ponto de vista prático, o que eu uso é o óleo, tá? Quando precisa fazer o uso fumado, existem vaporizadores, são dispositivos que você consegue colocar a erva ali, a flor da cannabis, e estipular uma temperatura ideal para que aquela queima tenha menos agressão para o epitélio da orofaringe, do pulmão, e que tenha menos dano em relação ao contato com a fumaça. A gente sabe que a fumaça é, de fato, um estímulo, né, agressor para o nosso organismo, então seria uma maneira de minimizar essa exposição. Tá? Mas o uso fumado da cannabis, ele se faz bem parecido com o uso fumado do tabaco, né? Então, ele tem efeitos cardiovasculares que não são interessantes. Então, por isso que, de maneira geral, a gente faz o uso do óleo via oral mesmo, tá bom? Mas é uma possibilidade. Claro, hoje já é possível, exatamente, é sempre individualizando caso a caso. Mas já é possível, já é uma realidade você conseguir importar flor da cannabis. Existem flores com baixa concentração de THC, enfim, de todos os tipos. Mas é isso. São casos muito pontuais. Eu, particularmente, ainda não precisei fazer o uso dessa via de administração. Tá bom? No caso da população que tem essa situação, né? Ou que já tomou remédio, fez isso, fez aquilo, nada resolveu. Então, pode ser que nesse caso resolva, né? E aí entra no SUS, faz toda a porta de entrada, bonitinho, todos os processos, e aí lá dentro, depois de uma anamnese, aí sim não é uma escolha do paciente, é uma escolha do médico, né? Porque talvez muita gente fala assim, o SUS está oferecendo, agora eu vou querer. Aí vira também, né? Também não é assim, né? Exatamente. Mas o processo de entrada é o mesmo, como se fosse um tratamento normal.
Não tem diferença para o usuário do SUS, é isso? Então, na verdade, eu ainda preciso entender como isso vai ser na prática, né? A gente sabe que o projeto de lei foi aprovado, foi sancionado pelo governador, é um projeto interessantíssimo. Até quero parabenizar mais uma vez aí o deputado, né, por ter participado, pela sensibilidade com o tema. A gente sabe que o preconceito ele é combatido com informação, então também quero parabenizar vocês aí com o programa, trazendo informação para a população. E é devagarzinho, trabalho de formiguinha, esse preconceito ele vai sendo desconstruído, né? Mas desculpa, acho que eu esqueci a pergunta, me perdi aqui. Não, é sobre isso, não tem o como, né? A porta de entrada, não tem como, porque como é um procedimento novo, não tem como saber, né? A questão é continuar, as pessoas que estão ouvindo continuam procurando o SUS, dizendo os seus problemas, e aí vai levando caso a caso aí essa situação, né? Exato. Sobre essa questão do SUS, eu realmente acho que vai ser um desafio colocar em prática, no sentido de estabelecer objetivos, né? De vai quem começar vai ter do zero, né, acesso, doutor? quais patologias. Eu imagino que eles devem primeiro restringir algumas patologias. Então, pacientes com X, Y ou Z doenças vão ter acesso, ou alguns critérios, né? Normalmente são pacientes refratários aos tratamentos habituais. O que é refratário? São pacientes que não respondem, vamos supor, né? A gente tem, o paciente tem um diagnóstico de dor crônica, ele já está tomando 5 medicações para dor e não está controlando a dor. Então, exatamente, é um paciente que está sendo refratário ao tratamento proposto. Então, eu imagino, a gente ainda precisa entender como isso vai ser colocado na prática, né? Acho que a gente está nesse processo aí. Sim. Mas eu imagino que eles devam restringir por patologias e por alguns critérios. E gravidade, clínicos. né? Gravidade, é isso mesmo. Eu vou fazer um acordo com você, então, um convite, na verdade. Melhor. Como a gente tem pouquinho tempo, eu vou fazer um convite. Acho que em 6 meses aqui, talvez você já tenha esse protocolo definido. Então, daqui a 6 meses eu vou entrar em contato com você de novo, se você quiser participar novamente, porque aí sim, já vai ter um procedimento, vai ter protocolo, já vai ter cases de sucesso, né, uma estatística, e aí você volta no programa daqui uns 6 meses, mais ou menos, para poder contar pra gente como que isso funciona, né? Tá bom. Pode ser? Claro. Maravilha. Eu vou ter que encerrar com você, doutor, porque eu vou chamar uma outra convidada. Tem alguma última informação muito importante para passar? Informação importante sempre tem, mas aquela assim que você precisa. Não, eu acho que assim, realmente, o que eu tenho visto, né, os pacientes que buscam a cannabis são esse perfil de paciente que você comentou, um paciente que já tentou vários tratamentos e que está buscando ainda uma ajuda para resolver a sua situação. Então, busca um profissional que tenha alguma experiência. Realmente a gente está numa fase, né, dos colegas estão aprendendo a prescrever, mas isso às vezes pode comprometer um pouquinho a experiência do paciente, né? Sim. Então, sugiro que busque um profissional que tenha alguma experiência já no assunto. Sim. E é isso, espero que se beneficiem realmente do tratamento. E bom, fico à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Sim. Gostaria de passar até o meu Instagram, né? De repente, se alguém puder fazer algum contato. Aí. Vou anotar também. Qual é? Dr. João Gabriel Paca. Ai, meu Deus, picotou aqui a chamada. Fala de novo. Dr. João, né, de doutor. João Gabriel Paca. PACCA, com 2 C. Exatamente. Maravilha. Agora uma pergunta pessoal. Você já experimentou ou fumado ou o óleo para poder saber o que acontece no seu paciente? Sim. Já fiz uso do óleo. Né? Exatamente. Tem que experimentar. E é um óleo, existem vários tipos de óleo, né? O óleo que eu fiz uso era um óleo mais à base de CBD mesmo, sem THC. E, enfim, eu tenho algumas condições, eu surfo, sofri um trauma, fiquei com uma lesão na face aqui na mandíbula. Isso acaba trazendo uma disfunção temporomandibular, que é até uma indicação da cannabis também. Então eu uso mais um motivo para você voltar. Você usa então?
Que maravilha! Sim, eu uso para essa disfunção, ajuda na musculatura, a relaxar a musculatura, ajuda na recuperação muscular também de atletas, né? Isso é um ponto importantíssimo, porque nas últimas Olimpíadas de Tóquio, vários atletas usaram o CBD, tanto como melhorar a qualidade do sono, né, na competição, recuperação muscular. Então, o CBD já não é considerado doping. O THC, sim, ainda é considerado doping, mas o CBD não. Então, a tendência é esse assunto crescer cada vez mais e a gente fica na expectativa de que os pacientes tenham acessibilidade. Ainda é um tratamento caro, né? Então, realmente, o acesso pelo SUS vai abrir portas aí para pessoas que atualmente não têm acesso. Vai ser importantíssimo. E quem puder, tem vendas na farmácia, né? Tem acesso aí. Farmácia, associações e os importados. São 3 opções que nós temos aí para prescrever. Maravilha, doutor. Gratidão pela sua contribuição. Vou colocar você na pauta. Daqui a 6 meses eu te chamo. Já vai ter um procedimento, um protocolo para poder passar, né? Estatística. Então, muito grata, viu? Bom trabalho aí para você. E espero que você continue seguindo, acompanhando o nosso trabalho. Já que você elogiou o nosso programa, então o programa pode agregar bastante. Indica aí para os seus pacientes. Prescreve o nosso programa para os seus pacientes. Tá bom, Tatiana. Tá bom? Obrigado, muito grata, mais uma vez e sucesso aí. Bom trabalho. Muito também. grato, bom dia. E você, ouvinte da 99, agora eu vou receber. Ana Paula, vem aqui, por favor. Rapidamente, a gente encerrar o nosso programa. Ana Paula Vieira, ela é daqui de Taubaté. Põe o foninho, Ana, por gentileza. Ela é a nossa parceira aqui com o Sinta o Aroma, que é esta sacolinha aqui, ó. Quem que tá vendo? Dá pra ver? Do YouTube? São os presentinhos, certo? A Ana entrou aqui, sempre traz uma sacolinha para os nossos convidados, né? Rapidamente, Sinta o Aroma vende o quê? Fornece o quê? Sinta o Aroma, Pertinho do microfone, por favor. Traz o microfone para você. Então, isso. O Sinta o Aroma, ela nasceu de uma necessidade pessoal de buscar produtos cosméticos mais naturais através dos óleos essenciais, sem parabenos, sem alumínio. Opa! 100% vegetais. Então, a Sinta o Aroma, ela tem uma linha de fabricação própria, né? E também a parte da revenda de algumas marcas, né? Então, hoje eu revendo a fitoterápica e revendo a Emanar, que são produtos 100% naturais, vegetais e não testados em animais e toda essa pegada mais natural, né? Que maravilha. Eu quero agradecer muito a sua parceria. E aqui, olha que bacana. Você me trouxe um outro presentinho, né? Que eu vi ali. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, ó, que tá no YouTube. Dá para ver? Olha só. Mostra para você. Coloca no close aí, Oswaldinho. Ela vai mostrar aí bonitinho para você. Pronto, botei no close. Levanta um pouquinho. Põe pertinho do microfone aqui, ó. Porque a câmera tá aqui, ó. Põe pertinho do microfone. Ah, muito bem. Então, isso aí são os sais. Esse daqui são um kit de escaldapés, né? O escaldapé, ele tem um benefício muito bom para alívio de dores nas pernas, circulação, relaxamento. Olha! Várias outras propriedades. Quem quiser conhecer você, seus produtos, entra aonde? Sinta o Aroma. É sinta.oaroma. Certo. Ana Paula Vieira. Isso aí. E é só entrar lá, e aí, Dia das Mães, Dia das Mulheres, presentinhos, lembrancinhas, você faz personalizado, né? Faço personalizado também. Maravilha. Então, todo convidado vem aqui, você dá é você que fornece o presentinho para os nossos convidados. Isso. Muito grato pela sua parceria, viu? E para encerrar o nosso bloco, Oswaldinho, coloca aquela dica lá da Bruna, ela vem com uma dica legal pra caramba. Olá, ouvintes do Saúde em Foco, aqui é a Bruna Andrade, especialista em Feng Shui, e hoje trago uma dica de saúde para você. Você sabia que dores nas articulações e nos ossos podem estar relacionadas ao desequilíbrio do elemento madeira? Para auxiliar no seu processo de cura, equilibre esse elemento no seu lar, colocando 3 plantas naturais, uma próxima à porta principal do lado interno da residência, outra na entrada da sala e, por último, dentro do quarto, próximo à porta de entrada. Espero que tenham gostado dessa dica. Quer realizar uma consultoria de Feng Shui? Entre em contato comigo através do WhatsApp 12 98142 8757 ou pelo site espacofengshui.com.br.
Desejo a todos os ouvintes da 99 FM uma ótima semana e até o próximo sábado. Muito bem, tá vendo aqui nosso programa, né? Só dica boa para você aproveitar e ter mais qualidade de vida. Eu quero agradecer a participação que eu recebi aqui no WhatsApp, aos comentários, eu ia ler os depoimentos hoje aqui, mas não vai dar tempo, mas eu tô recebendo todos os depoimentos, semana que vem eu leio, tá bom? Aguardo vocês no próximo sábado, programação de todo mês já tá lá no meu Instagram, segue a gente, @Tatiana Fedato Apresentadora, em breve cortes também, em todas as 11 plataformas estamos lá como Tatiana Fedato, a apresentadora. Gratidão, Ana, pela parceria, pelo presente. Espero vocês, então, no próximo sábado, às 8 da manhã, ao vivo. Beijos, até mais.